Olá, caros amigos da Rede de TV Mais TV Arte HD. Você vai acompanhar agora mais uma edição do Plantão de Notícias. E começando essa edição, você acompanha os principais destaques dessa semana. Governo anuncia ações para a igualdade e proteção dos direitos das mulheres. Projeto de lei para a igualdade salarial entre homens e mulheres é encaminhado ao Congresso Nacional. A ação Yanomami cobra da União 6,6 bilhões para a reparação de danos pelo garimpo ilegal. Deputados irão pedir a cassação de Nicolas Ferreira por transfobia. E alvo de reclamações, concessionária promete melhorar os serviços em Magé. E você ainda confere as previsões do tempo, as notícias locais e os comentários sobre os bastidores da política. Está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Na quarta-feira, dia 8, Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher, o presidente Lula anunciou no Palácio do Planalto medidas para promover a igualdade e a proteção dos direitos da mulher. Confira a matéria. O Brasil voltou para combater a discriminação, o assédio, os estupros, o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. As estatísticas mostram que todos os dias, inclusive nesse 8 de março, em que comemoramos o Dia das Mulheres, 3 brasileiras são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nessa barbárie. Mas é preciso ir além do combate à intolerável violência física contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. E para marcar as iniciativas a favor do público feminino, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê salários iguais para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Denise trabalha há 18 anos como técnica de enfermagem e conta que sempre recebeu o mesmo salário que os homens que exercem a mesma função. Nenhuma diferença, nenhuma, nem no trabalho, nem no salário, nós somos iguais, né, Jorge? No hospital em que a Denise trabalha, na Ceilândia, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, 76% da força de trabalho é formada por mulheres. Aqui, quem faz a mesma função tem o mesmo salário. Isso aí é um exemplo que a gente vem tentando passar de geração para geração. O fundamento da coisa é educar para a gente discriminar menos, né? Para impedir que mulheres que exerçam a mesma função recebam menos que homens, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. A proposta é que quem não cumprir a regra de salários iguais em funções iguais seja multado por isso. Vai ter multa pesada, além de tudo, vai ser obrigada a informar transparência nas faixas salariais, resguardar os dados pessoais, e o Ministério do Trabalho vai ter um protocolo de fiscalização.
E a Uriri Associação Yanomami considera que a União foi omissa na fiscalização e na proteção das terras indígenas Yanomami, o que desde 2018 teria levado diretamente a um rápido aumento da mineração ilegal de ouro e de desmatamento. Segundo ela, o Estado brasileiro é cúmplice da violência étnico-ambiental contra o povo Yanomami. Confira a matéria. O grupo, formado por 8 senadores, também deverá supervisionar a retirada de garimpeiros que ocupam ilegalmente os territórios em Roraima. A comissão é composta por uma maioria governista, mas a formação aconteceu cercada de muitas polêmicas, a começar pela escolha do presidente, o senador Chico Rodrigues, apontado como apoiador de garimpeiros. Ele e outros senadores já sobrevoaram a região e se reuniram com autoridades locais. Hoje ele prometeu esforço em prol do povo Yanomami. Nós esperamos que esse trabalho tenha uma ação continuada de instalação, instalar, suprir, manter, acompanhar, assistir, porque se não for assim vai acontecer o que tem acontecido nos últimos 30 anos. No plano de trabalho apresentado hoje, destaque também para as ações de combate ao garimpo ilegal, apontado como a principal causa da crise humanitária Yanomami. O resultado que a gente tem hoje, dos povos Yanomamis, aquela situação grave que impacta o Brasil e o mundo inteiro, é fruto do que a gente está aqui rechaçando, que é exatamente o garimpo ilegal em terras indígenas. No início da semana, a Associação Yanomami Uriri, que representa mais de 150 comunidades da etnia, entrou com uma ação civil pública na Justiça de Roraima. Além de exigir medidas urgentes de proteção à saúde, o grupo cobra reparação de 6 bilhões e 600 milhões de reais de danos sociais, ambientais e morais coletivos causados pelo garimpo ilegal. Bom, nós vamos falar agora um pouco sobre os acontecimentos do Dia Internacional da Mulher, que foi marcado em todo o mundo e, no Brasil, na Câmara dos Deputados, deu o que falar. A sessão plenária da Câmara Federal dos Deputados em Brasília, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, esquentou após a fala do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Acompanhe conosco a fala do deputado. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Bom, em seguida, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, disse na quarta-feira lá no plenário que está liderando um grupo de parlamentares para apresentar ao Conselho de Ética da Câmara um pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira.
Eu queria fazer uma questão de ordem com base no artigo 95 do Requerimento Interno da Câmara dos Deputados, em conjunto com o artigo 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. E aqui trazer um trecho. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão, ou os respectivos presidentes, é ação passível de punição do Conselho de Ética dessa Casa. E eu me explico. Um deputado subiu à tribuna para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. E aqui trazer um dado. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Já de volta do intervalo, você confere agora as notícias com Maurício Aragão, falando do noticiário local, e de Emir Laranjeira, que segue com os comentários da política dos bastidores, que fala mais uma vez sobre a confusão que se deu ali na Câmara dos Deputados, e o deputado Nicolas Ferreira acaba sendo alvo de cassação. Acompanhe. Está começando mais um Bastidores da Notícia. E o tema de hoje é um tema polêmico, um tema que gera um cancelamento, uma perseguição. Mas antes, eu quero desejar aqui, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher, eu quero desejar aqui todo o meu carinho, apreço a vocês, mulheres, a vocês, mulheres biológicas, que sem vocês nós não estaríamos aqui para poder prestar essa devida homenagem. Mas o que aconteceu ontem é uma coisa que preocupa, porque a questão do cancelamento, eu estou comentando aqui o depoimento lá do Nicolas Ferreira, deputado, brilhante deputado de Minas, que ele falou uma coisa que muitas mulheres que eu conheço pensam da mesma forma. Muitos transexuais e homossexuais não defendem essa bandeira do cancelamento. Ele pode ter se equivocado ao fazer de forma caricata, usando uma peruca. Isso é uma coisa. Agora, a questão que ele colocou, e uma deputada veio junto também defender essa posição, que
o homem XX, como ele falou, o homem que se sente mulher, está ocupando o espaço das mulheres. Isso, existem pessoas que pensam assim, eu penso isso. Eu sou da época que uma das transexuais mais famosas do país, Roberta Close, foi capa da Playboy e não existia essa cultura de lacração, não existia esse mimimi. O saudoso Clodovil, estilista e deputado estadual, não defendia essas pautas minoritárias e eram respeitados. Sempre houve o respeito pelas pessoas, pelo ser humano. O que está acontecendo agora, o que nós estamos vendo, é uma tentativa ideológica de cancelamento do pensar diferente. Querem empurrar goela abaixo uma posição que não é aceita por todos. Nós temos exemplos claros de mulheres que não defendem e acham que o discurso do Nicolas faz sentido. Ana Paula Henkel, grande Ana Paula Henkel, campeã de vôlei, ela é uma das mulheres que acham errado o homem biológico, que se diz mulher, competir contra mulheres. Biologicamente, eles são diferentes. O homem, naturalmente, tem mais potência, mais força do que a mulher. Isso não é desmerecer e nem ser homofóbico ou transfóbico. Isto é ciência. No momento que uma pauta identitária tenta empurrar para a sociedade o que ela deve pensar, o que eles querem com esse tipo de cancelamento, já entrando, a Tabata Amaral já está entrando com um pedido de cassação de mandato do deputado. Tudo agora é cassação. Tudo agora é motivo para tentar calar quem pensa diferente. Essa guerra cultural que vem acontecendo há tempos, como eu falei anteriormente, na minha época, Roberta Close não tinha esse tipo de coisa. Era respeitada como mulher e era transexual. O que nós vemos hoje é uma politização da pauta feminista. Muito mais aguerrida, muito mais para um embate de cancelamento do que literalmente na defesa dos direitos da mulher. Que na minha concepção, os direitos das mulheres e os direitos dos homens, os direitos do ser humano são iguais. O direito é igual para todos. O que não é igual e o que não é aceitável é a tentativa de cancelar um lado por posições ideológicas. Fica aqui, mais uma vez, vamos pensar diferente. Nós não podemos ser cancelados pelo que pensamos. É isso que eles estão querendo fazer. A todas as mulheres, meu grande abraço, felicidades, que vocês continuem assim, lutando pelos seus direitos, não militando por ideologias políticas. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E vocês acompanham agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Concessionária promete melhorar os serviços em Magé. Guapimirim avança no ranking do ICMS ecológico. Desenvolvimento Social comemora o Dia da Mulher em Teresópolis. E o PROCON fiscaliza quiosques na orla de Rio das Ostras. É com você, Maurício Aragão. Diante de muitas reclamações por parte dos usuários do serviço de abastecimento de água no município de Magé, a Companhia Águas do Rio, que assumiu há algum tempo o serviço no município, realizou reunião com moradores do 2º Distrito. A empresa apresentou os investimentos feitos e garantiu aos moradores que estará se empenhando ao máximo para melhorar o atendimento. Várias comunidades de Magé têm reclamado de períodos de falta de água sem explicações
por parte da concessionária. Esperamos que a partir desse encontro a questão melhore. A divulgação do novo ranking do ICMS ecológico no estado do Rio de Janeiro trouxe motivo de comemoração para Guapimirim. A prefeitura divulgou em suas redes sociais que o município avançou 5 posições nesse ranking, passando de 25º lugar para 19º, no total de 92 municípios fluminenses. Segundo a postagem nas redes sociais da prefeitura, a política de controle de resíduos sólidos, as unidades de conservação, a educação ambiental e outras ações contribuíram para o avanço dos indicadores ecológicos de Guapimirim, o que representará também mais recursos para o município. No Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira, dia 8, o município de Teresópolis, através do Centro de Referência da Assistência Social Alto, realizou um passeio com mulheres atendidas pelo CRAS a um lugar onde a beleza das flores é cultivada, o Horto Municipal. Houve um piquenique para celebrar. Vale lembrar que o grupo chegou a parar na Prefeitura Municipal para receber flores a todas as 55 mulheres presentes, entregues pelo prefeito Vinícius Clausen. A ação marcou o Dia Internacional da Mulher em Teresópolis. Fiscais do PROCON de Rio das Ostras percorreram as principais orlas da cidade para fiscalizar possíveis cobranças abusivas aos consumidores. 2 estabelecimentos foram orientados sobre procedimentos de exposição de preços dos serviços ofertados. Ao todo, segundo o coordenador do PROCON, Rafael Macabu, foram percorridos 7,5 km da orla, trazendo maior sensação de segurança aos consumidores riostrenses de que não haverá cobranças indevidas em seu momento de lazer, como, por exemplo, a cobrança de consumação mínima. Vamos agora à previsão do tempo? No Rio, o dia terá início de céu claro, calor e sem perspectiva de temporais no final da tarde. Confira agora a previsão do tempo com o Clima Tempo. Esta quinta-feira vai ser um dia típico de verão no Sudeste. O dia começa com sol, calor abafado e termina com temporais, principalmente sobre o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Inclusive, há alerta para novos transtornos por conta do excesso de umidade dos últimos dias nessas regiões. Esses temporais devem vir acompanhados de fortes rajadas de vento, entre 60 e 70 km por hora, e também trovoadas. Já em relação a boa parte do estado do Rio de Janeiro e o sul do estado do Espírito Santo, o tempo vai ficar firme e sem condições para precipitações. Mesmo caso para o norte de Minas Gerais, que não chove em nenhum momento. Em relação às temperaturas, a mínima é de 19 graus em Belo Horizonte, 20 na capital paulista e a temperatura máxima deve atingir a casa dos 33 graus em Vitória e 35 no Rio de Janeiro. E agora nós vamos falar com vocês sobre esportes, não propriamente dito, porque através dos últimos jogos do Flamengo, nós tivemos aí inúmeras confusões, que inclusive interditaram ruas no Rio. Teve também intervenção da Polícia Militar e a confusão avançou no jogo também com o Fluminense. Vamos lá? Organizadas do Flamengo e do Vasco são banidas de estádio. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu banir as torcidas organizadas nos jogos do Flamengo e do Vasco. A medida tem efeito por tempo indeterminado e acontece após as cenas de violências que resultaram na morte de uma pessoa no entorno do Maracanã no último domingo, dia 5, dia do clássico, entre o Rubro Negro e o Cruz Maltino. Acompanhe. A medida tem efeito por tempo indeterminado e acontece após as cenas de violência que resultaram na morte de uma pessoa no entorno do Maracanã no último domingo, dia do clássico entre o Rubro Negro e o Cruz Maltino. A ordem vale já para o Fla-Flu de hoje e proíbe a presença das torcidas Raça Rubro-Negra e Torcida Jovem do Flamengo em eventos esportivos de todo o país. Os torcedores deverão ainda manter uma distância de pelo menos 5 quilômetros dos estádios, caso estejam com uniformes e símbolos das organizadas.
O juiz Bruno Manfrenati também revogou a decisão que suspendiu o afastamento da torcida Força Jovem do Vasco. Ele determinou ainda o afastamento de forma individual de 6 integrantes da organizada vascaína. Nós vamos dar continuidade também a essa confusão agora com o jogo do Tricolor, falando do giro de notícias que foram destaques nas redes sociais. Após o jogo que consagrou o Fluminense campeão, os confrontos nas ruas continuaram. Bom, e dessa vez também na Radial Oeste aconteceu no final do jogo entre as torcidas da Young Flu e a Jovem Fla. Bom, e ainda repercutindo as notícias lá do plenário da Câmara Federal, a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, rebateu a fala do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que atacou as mulheres trans durante o discurso no plenário. Na fala da deputada, abre aspas, o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada de Minas Gerais é uma travesti. Fecha aspas, declarou a deputada. Acompanhe. Companheiras, companheiros, hoje no Dia das Mulheres, é importante lembrar que o Brasil, há 14 anos consecutivos, é o país que mais mata travestis e transexuais do planeta. E que 80% desses assassinatos ocorreram e ocorrem com a violência exagerada, hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. É crime de ódio. E essa estrutura de ódio que nos exclui do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição, essa estrutura de ódio que nos exclui de sala de aula, porque 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio, essa estrutura de ódio quer nos excluir do espaço político. Mas eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês, fascistas, perderam nas urnas e vão perder e estão perdendo na política, porque o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti, que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti, e que temos 2 travestis aqui, somos as primeiras de muitas. Então o ódio de vocês, beijinho, sigamos com muito amor e poesia, porque como diziam nossos camaradas, nós não queremos só o pão, nós também queremos a poesia. E sobre a matéria em pauta, o PDT vota favorável. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais uma edição do Plantão de Notícias com a emocionante imagem universal de uma mãe protegendo seus filhotes. A gente agradece mais uma vez a sua audiência e a nossa equipe técnica que nos proporcionam as imagens do nosso noticiário. Muito obrigado e até a próxima edição. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.